tal a gente começar a estudar um dos temas mais difíceis? Construir aqui junto com vocês como é que eu faria essa revisão e já vou trazendo aqui para vocês uns insights bons se você está tendo dificuldade de revisar. Esse tema que é a psicanálise. Então, para a gente começar, eu peguei aqui meu caderninho para a gente começar a pensar em como a gente vai fazer, qual é a estratégia. Vou pegar questões de psicanálise envolvendo os fundamentos e questões de psicanálise sobre saúde. São esses dois pontos que eu vou tentar focar nas questões. Analisar as questões da última prova e verificar quais são os conceitos que caíram. Vou nomear os conceitos. Vou indicar para vocês. Vou falar quais são os conceitos e vocês vão fazer os flashcards, tá? Que essa parte do flashcard seria uma indicação minha para que vocês fixassem melhor, assim, pelo menos assim por alto, o que seria esses conteúdos, beleza? Então, a gente vai analisar a prova, fazer questão. E se você aí tiver feito uma aula sobre psicanálise, você vai revisar o seu resumo que você fez dessa aula, tá? A gente vai começar pelo tópico de análise da prova. Vou pegar a prova aqui e verificar todas as questões de psicanálise, que são muitas, e nomear aqui os principais temas. Se vocês estiverem ouvindo aí um som de ventilador, gente, desculpa, é porque faz muito calor onde eu estou e eu não consigo ficar sem ventilador. A questão que eu observei aqui é a questão 24, que vai falar sobre patologização da adolescência segundo a psicanálise. Vou te dar aqui um exemplo dessa questão 24. Ela vai falar sobre depressão e patologização, só que a gente teria que ter em mente a concepção de teoria do apego, e como o primeiro tema importante de psicanálise. Ela é como é construído os nossos processos de apego durante a nossa infância e até aí a chegada da vida adulta, né? Adolescência, jovem e adulto. Como é que construi os nossos apegos? É um apego seguro, é um apego inseguro, é um apego ansioso? Então, essa teoria do apego, ela é muito importante. E eu não tinha noção de que ela era dentro da psicanálise, acredito. Mas depois que eu vi essa questão, eu lembrei que realmente ela era uma teoria da psicanálise. Ela é o nosso primeiro tópico aqui de questões importantes para um flashcard, tá? Gente, a próxima questão é a questão 34. E essa questão é assim, ó. Eu não sabia de nada, eu não sei de nada em relação a isso. Então, o que eu faço, né? Eu sei que ele está ligando a psicanálise com o processo de gestação, então o período gestacional. Então, o nosso segundo ponto vai ser isso, psicanálise, a maternidade. Eu tenho o que concursos, né? Então, o que eu vou fazer agora? Nessa questão 34, eu vou colocar aqui, eu vou ver comentário da questão, porque realmente eu não tenho, assim, na minha mente registrada informação sobre esses dois pontos, né? E isso acontece tanto na psicanálise, gente, eu acho que vocês também são assim, porque realmente é complicado. Eu indicaria para você fazer um flashcard dessas questões que você sabe, só mesmo para deixar registrado e para te relembrar algumas coisas básicas. E aquilo que você não sabe, você procura um comentário de uma questão, um comentarista, né, que vai falar sobre essa questão em específico. Eu lembrei aqui até de uma coisa que eu acho também que é bem legal, é você também identificar quais questões você achou fácil e quais achou difícil, né? Então, vou colocar aqui a primeira questão que eu fiz, que é a 24, foi fácil. A 34 foi muito difícil, então eu vou colocar difícil. A questão 46, eu achei ela uma questão mediana. Na verdade, eu achei ela uma questão fácil, porque ela tem como você saber responder ela só pela sua compreensão prática clínica aí da psicanálise de forma geral, tá? Então, é uma questão sobre a prática clínica, até coloquei aqui. Nosso terceiro ponto é prática clínica da psicanálise com autistas, que é a questão 46. Então, eu vou colocar que ela é uma questão fácil porque
Quando você vai ler, ela fala assim, como é que esse psicanalista tá? Que é uma abordagem, né? Ela já dá a definição aqui que a abordagem psicanalista ela considera a singularidade de cada caso, sempre uma perspectiva relacional. Então, a palavra singularidade, relacional, já nos leva a entender o tipo de abordagem que ela é, segundo essa questão. Então, a gente tem que encontrar nas respostas algo que vai seguindo essa lógica. Todas as opções tinham questões muito específicas de aquisição de comportamento, elaboração de protocolos, né, a processo de aprendizagem. E esses pontos, eles são mais próximos de uma aba, de uma análise de comportamento, de uma TCC do que da psicanálise. Aí ficou com duas questões, que uma falava sobre a expressão de sentimentos e uma interpretação dos traumas infantis pelo psicanalista. Essa questão, ela não pode ser pelo único motivo de que o tratamento, o transtorno em questão é um transtorno autista. Então, a criança autista, a gente não tem como lidar com traumas profundos, elaborados e tal. A gente lidar com traumas infantis como autista não é a melhor forma de fazer esse contato, né, de estabelecer essa relação de confiança. Por isso que a letra A, né, que está aqui, não é. E sobrou a letra E, que fala sobre a redução das angústias, localizar fragilidades afetivas, potencializar suas relações com os outros, dos seus interesses singulares. Então, ela traz as duas palavras que estão na pergunta. Então, a gente tem de interpretação da pergunta, interpretação de texto, né? Então, essa 46 eu vou dizer que ela é fácil. Gente, a próxima questão é a questão de número 65. E essa questão vai falar sobre conceitos básicos envolvendo a psicanálise. E eu achei uma questão mediana. O tema central dessa questão, que aí nós vamos para o nosso quarto tópico, né? É a repetição, né? O conceito de repetição. E dentro dessa questão, ele traz outras opções, né? Que é repetição, resistência, elaboração. Vou colocar nessa questão o seguinte ponto: conceitos fundamentais, repetição e resistência. Porque transferência é um termo bem assim, já bem fixado na minha mente, né? Um conceito da psicanálise já bem fixado na minha mente. Então, eu não vou colocar aqui para rever. Mas você vai dar uma olhada na questão e ver, eu também não sei sobre transferência. Então, você vai adicionar transferência aqui para fazer seu flashcard, tá? Ou mesmo para ir atrás de mais questões sobre esse tema e compreender um pouco melhor sobre isso. Oi, gente, estamos aqui no nosso segundo dia e eu tinha finalizado anteontem na verdade, com a questão 65. A questão de número 68 também é sobre psicanálise, mas ela também fala sobre um termo que é parentalidade. E esse termo, na verdade, ele junta dois campos, né, que é a psicanálise e a maternidade. A gente deveria ter estudado sobre os aspectos importantes e principais sobre a maternidade. Aqui eu indico que vocês possam estar vendo um artigo sobre isso, né, que fale e resume essas questões. Um vídeo só, porque não são muitas coisas, tá? Então você consegue fazer um apanhado de forma mais rápida. Vou tentar ver se eu acho algum artigo, vou deixar aqui na descrição do vídeo sobre psicologia e maternidade. Aqui, o termo parentalidade tá ligado à psicanálise, só que eu nem sabia que ele era ligado, para você ver. A psicanálise, ela tá em torno de muitos conceitos, né? Mas, como eu já estudei sobre maternidade, eu sei o que significa esse termo. E ele é aquele termo que é bem mais amplo do que o simples laço sanguíneo. A parentalidade diz respeito a todas as construções antes do bebê, durante a gestação, depois da gestação, todos os laços, todas as relações envolvidas ali, que pode ser feito por
o pai ou a mãe, pode ser feito pelos avós, pode ser feito por qualquer pessoa ali que esteja ali na figura de responsável, na figura de pai ou na figura de mãe daquela criança, tá? Então não se restringe a uma questão sanguínea. E a questão fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão pré-histórica da família. Tanto que, quando você vai fazer uma avaliação em psicologia na maternidade, a gente leva muito em consideração a história antes da gestação e a história da gestação em si, pra gente ver como é que foi criado o clima, as relações ali emocionais, interpessoais para a chegada desse bebê. Né? Qual é a função dele naquela família e como esses atores se relacionam. Então, esses são conceitos básicos aí da psicologia da maternidade. E aqui eu vou colocar aqui pra mim, tá? Ela foi uma questão fácil. Nossa próxima questão é a questão 74, que fala sobre os conceitos básicos, né? Resistência, que a gente já colocou, mas eu vou colocar aqui transferência, atenção flutuante, contra-transferência e empatia. Ela foi uma questão difícil para mim, porque eu não teria respondido correto, porque eu não tinha ouvido falar sobre o conceito de empatia dentro no contexto da psicanálise, tá? Então é um termo que pode ser que não se repita, né? Porque é bem específico, mas vai que você tendo essa compreensão sobre esse termo vai te ajudar na prova de alguma forma, né? A próxima questão é a questão de número 75 e ela fala sobre resiliência dentro da psicanálise. Mas a questão dá para você responder sem ter muita compreensão sobre os termos da psicanálise. Então, vou colocar que ela é uma questão fácil, porque fala de resiliência nos termos que normalmente a gente conhece, tá? Então, você vê que tem termos que são senso comum, mas que você precisa ter a visão psicológica e científica dela, né? Como, por exemplo, que a questão anterior, que é a empatia, e essa questão que é resiliência, tá? Então, esses termos aí a gente pode estar estudando e vai que a gente encontra outros termos parecidos. Fica bem bom da gente anotar esses termos e levar em consideração para a próxima questão é a questão de número 84, que vai dar um estudo de caso de uma paciente que recebeu o diagnóstico de câncer e logo quis fazer um testamento, né, passar a guarda da filha para a irmã, na verdade. E essa profunda angústia dela, ela não conseguia iniciar seu processo de quimioterapia. Aí as respostas são como é que esse profissional, mas aí na abordagem da psicanálise, poderia auxiliar. E aí, gente, eu vou considerar uma questão difícil, porque ela tem muitos conceitos da psicanálise que não são tão básicos assim, pelo menos na minha opinião. Então, a resposta é a resposta C, que fala sobre sustentar a clínica da demanda a ser formulada em palavras, né? Reintroduzir a personagem na cadeia de significantes. Eu não sei o que significa isso. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar clínica da psicanálise, comentários da questão. Porque eu nem entendi a pergunta, então a gente vai ver comentários dessa questão. A próxima questão, que é a questão 86, e o tema dela é psicanálise na saúde. Eu acho que esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2, porque tá muito grande, né? E esse tema é interessante porque na prática você consegue identificar a resposta dessa questão. Mas sem a prática, só mesmo se você tivesse visto alguma coisa sobre. Então, a aproximação em relação a isso, você pode estar vendo um artigo sobre esse tema, psicanálise na saúde, tá? Se não, é melhor você ver os comentários dessa questão. A questão 87 também é uma questão de psicanálise na saúde. Então, eu vou colocar ela nos mesmos termos, tá? Quem sabe sobre o assunto, esse artigo que você achar, que eu vou tentar deixar linkado aqui no vídeo, sobre a psicanálise na saúde, vai te dar uma abertura maior em relação a esses temas, caso você já tenha esse contato. Se não, veja somente o comentário da questão e tente aí raciocinar sobre o que ele traz. Gente, tá fazendo sentido pra vocês esse vídeo? Não sei se vocês estão gostando desse tipo, né, de formato de vídeo. Mas, caso vocês estejam, falem pra mim, que aí eu tenho mais facilidade de fazer outros conteúdos pra vocês. É muita questão de psicanálise nessa prova. Eu já sabia disso, né? Mas agora, revendo,
realmente são muitas questões, assim, ela tem uma grande chance de cair a mesma quantidade de questão ou semelhante, tá? Porque normalmente aí é o que as bancas que ela mantém aí como padrão. A próxima questão é a questão de número 89. 89, ela vai falar sobre psicanálise no hospital e na saúde, tá? É uma questão bem cotidiana, de caso clínico, e ela é uma questão para mim que foi fácil. Então, ela leva em consideração que você já tem um domínio sobre os limites e os impasses que o psicólogo no hospital ele enfrenta diariamente, né? Como, por exemplo, quando o médico ou a equipe de saúde chega pra gente com uma demanda e nós vamos fazer a avaliação, a gente descobre que essa demanda não tem nada a ver. E como é que a gente vai responder isso para a equipe, tá bom? Então, esse é um dos cenários aí dos nossos impasses diários como psicólogos dentro do hospital ou dentro da saúde. E por fim, a gente vai falar sobre a questão 92, que vai dizer sobre o discurso, né, a palavra, e como ela se relaciona aí com o processo de luto. Questão 92, eu vou colocar a linguagem. Essa questão, ela foi difícil, ela é uma questão difícil para mim, porque tem uma questão ligada à linguagem na psicanálise que eu tenho dificuldade. Se você tiver uma aproximação, essa questão se torna mais fácil. Então, verificar como é que funciona essa linguagem na psicanálise de forma geral, nada de aprofundar muito. Vou finalizar por aqui esse vídeo. Eu vi que ficou bastante grande, né, porque tinha muitas questões e de forma geral eu queria que esse fosse o primeiro passo de vocês que estão aí no processo de revisão, não fizeram a sua revisão ainda ou querem aí uma estruturalização de como fazer isso nesse processo agora, faltando um mês para a prova. Vou deixar na descrição todos os pontos que eu falei, todas as temáticas aí. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, comenta se esse estilo de vídeo em que eu faço e mostro para vocês ao mesmo tempo o meu processo aqui de elaboração de conteúdos para vocês, se é interessante, tá? Isso. Se for, comenta aqui no vídeo se você gostou do formato do vídeo. E o próximo vídeo eu vou falar mais os dois pontos, que os resumos e as questões de psicanálise, que eu vou dar uma olhada a partir do que eu vi hoje e do que eu acho importante que vocês vejam. Então é isso, gente. Até a próxima.